A história da arquitetura em Nova York, menos das raízes coloniais aos Urana. Saios, que mudaram o mundo. E se cada edifício em Nova York não fosse apenas uma estrutura, mas uma história menos um capítulo em evolução da ambição humana, inovação e criatividade. Nova York é mais do que uma cidade. É um museu arquitetônico vivo, um lugar onde pedra, aço, concreto, vidro e céu competem com a imaginação e a história. Seu horizonte é um dos mais icônicos da Terra, reconhecido instantaneamente em todo o mundo. Mas como chegou a esse ponto? Como um assentamento colonial cresceu em uma metrópole de maravilhas arquitetônicas? A história começa muito antes dos gigantes de aço e vidro tomarem forma. No século XVII, colonos holandeses estabeleceram Nova Amsterdã, no extremo sul da ilha de Manhattan. As primeiras estruturas eram modestas, construídas de madeira e tijolos, refletindo necessidades práticas em vez de ambição estilística. Esses primeiros edifícios coloniais criaram a primeira identidade arquitetônica para o que se tornaria Nova York. À medida que a cidade crescia e passava para mãos inglesas, a arquitetura começou a refletir gostos europeus. Igrejas, prédios governamentais e casas geminadas ricas incorporavam elementos dos estilos renascentista e georgiano. Edifícios públicos como o New York City Row, menos com sua mistura de renascimento francês e neoclassicismo inglês, demonstraram as primeiras aspirações em direção à grandeza cívica e longevidade do design. No final do século XIX, Nova York iniciou uma profunda transformação. A Revolução Industrial introduziu novos materiais e métodos, incluindo armações de ferro e eventualmente esqueletos de aço. De repente, os edifícios podiam subir mais alto e permanecer mais fortes do que nunca. No início de 1900, estruturas como o icônico Flatiron Building, com sua forma triangular e estrutura de aço, surpreenderam o mundo com sua audácia e se tornaram símbolos da identidade arquitetônica da cidade. Um dos primeiros arranha-céus mais significativos foi o Woolworth Building, concluído em 1913, projetado em um estilo neogótico com detalhes intrincados. Este edifício imponente era o mais alto do mundo na época, uma catedral do comércio que misturava ornamentação medieval com engenharia moderna. A busca por altura continuou durante as décadas de 1920 e 1930. Os arquitetos competiam ferozmente pelo título de edifício mais alto. Uma rivalidade que produziu duas joias Art Deco, o Chrysler Building e o Empire State Building. O Chrysler Building, concluído em 1930, com sua coroa de aço inoxidável brilhante, deteve brevemente o título de edifício mais alto do mundo e tornou-se um símbolo da era do jazz. Logo depois, o Empire State Building, concluído em 1931, após um ritmo de construção surpreendente, reivindicou o título de edifício mais alto por quase 40 anos, servindo como um testemunho da engenhosidade humana durante a Grande Depressão. Enquanto os arranha-céus alcançavam alturas cada vez maiores, a riqueza arquitetônica de Nova York também prosperava ao nível da rua. O Grand Central Terminal, inaugurado em 1913, era mais do que um centro de trânsito. Era um monumento à beleza clássica. Seu Design Beaux-Arts. Detalhes ornamentados e teto celestial no saguão principal reforçam a ideia de que espaços públicos poderiam ser magníficos. Ao mesmo tempo que o horizonte de Nova York subia, os estilos divergiam. O elegante New Era Building, no Soho, trouxe o toque art nouveau ao design de lofts comerciais, refletindo uma cidade sem medo de misturar ornamentação com utilidade urbana. A metade do século XX trouxe mudanças drásticas. O modernismo e o estilo internacional enfatizaram a simplicidade, o vidro e o aço. Sobre a ornamentação, estruturas como a Leva House, o primeiro arranha-céu de parede de cortina, menos ajudaram a inaugurar uma nova era de arquitetura corporativa, redefinindo a aparência dos edifícios de escritórios em toda a América. Mais tarde no século e entrando no século XXI, a arquitetura de Nova York
continuou a evoluir. Novos empreendimentos como Hudson Yards adicionaram torres de vidro, ultra altas, que refletem as mudanças na dinâmica urbana. E no poder econômico, enquanto os esforços de restauração, menos como as renovações contínuas de estruturas historicamente significativas, preservam o legado de épocas anteriores. É importante ressaltar que o ambiente construído de Nova York não se resume apenas aos seus marcos mais famosos. Inúmeras igrejas históricas, pontes, brownstones, edifícios de apartamentos e estruturas industriais refletem gerações de mudanças culturais, econômicas e tecnológicas. A arquitetura da cidade, desde as molduras coloniais do início do assentamento até as silhuetas hipermodernas de hoje, conta a história de uma metrópole em constante reinvenção. Caminhando pela cidade, você não vê apenas edifícios. Você vê a história gravada em pedra, aço, vidro e terracota. Cada estrutura conta uma história sobre as pessoas que a construíram, a era que ela reflete e a comunidade que ela serve. De começos coloniais e primeiros arranha-céus a obras-primas modernas que alcançam as nuvens. A história arquitetônica de Nova York é uma jornada no tempo. Um testemunho da audácia de visão e do poder do design para moldar não apenas horizontes, mas experiências que definem a própria essência da cidade.